E, gente, foi isso. Nossa, é bastante coisa. É a casa, carro, o seguro, o imposto, as consultas médicas, os supermercados, mais ou menos, a gente gasta mais ou menos $200 por semana. E, gente, eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre como é custo de vida aqui nos Estados Unidos. Custo de vida dos Estados Unidos aqui, eu vou falar sobre o meu tipo de custo de vida, que é uma família de 4 pessoas, eu, meu marido e nossos 2 filhos pequenos que não estão ainda em idade escolar. Mas varia muito, porque, por exemplo, o que consome mais da renda familiar aqui, eu acredito que seja o mortgage. Eu acredito que seja o financiamento da casa. Seja se você paga aluguel, se você paga o financiamento, eu acho que a casa é o que mais consome da renda familiar. E depois disso vem o supermercado, que encareceu demais. Não tão caro quanto no Brasil, mas mesmo assim ficou muito caro o nosso custo de supermercados neste ano de 2022. E tudo juntou, né? Juntou a pandemia, agora essa guerra que a gente não sabe. Se Deus quiser, logo tem um fim. Mas por enquanto a gente também sofre as consequências disso tudo que está acontecendo. Mas tirando casa e supermercado, em terceiro lugar vem o carro, que junta o carro e o seguro. Quando você compra um carro, automaticamente você é obrigado a pagar seguro aqui, sabe? Nos Estados Unidos, você não consegue comprar um carro, não que eu conheça. E mais uma vez eu estou falando aqui em Michigan, então você não consegue comprar um carro sem esse carro estar no seguro. Então, quando você vai comprar o carro, você pode adicionar aí mais o seguro. Então, gente, vamos dizer assim, uma casa, nós pagamos um financiamento que gira em torno de mais ou menos uns $1.800 a $2.000 por mês. Tem casas mais baratas? Tem aluguel mais barato? Tem. O que a gente paga hoje é uma casa, que é o nosso financiamento, e nessa casa está incluso o financiamento, né, da casa, mais o imposto da casa que você paga por mês, mas também tem, se eu não me engano, um seguro da casa também que você é obrigado a pagar todo mês. Então, é o financiamento da casa, mais o imposto da casa e mais um seguro da casa também que você é obrigado a pagar. E tem mais, quando você compra uma casa aqui, você é obrigado a pagar também, não sei se todos os estados, mas aqui em Michigan, e o que a gente fez, que, por exemplo, se você não puder, se acontecer alguma coisa de ou o marido perder o emprego ou não conseguir mais pagar a casa, então você paga um seguro que, se um dia acontecer isso, essa empresa paga a casa para você. Mas então a gente paga também tudo isso juntando, dá mais ou menos uns $2.000 por mês. Então, gente, consome muito da sua renda, da renda familiar, principalmente se só uma pessoa da família trabalha. Tem casas mais baratas? Tem casas menores, mas a gente já não faz muita coisa aqui. A gente já não tem muita coisa para fazer. Então a gente escolheu ter uma casa mais confortável. Se eu pudesse escolher uma casa que fosse menor, seria, mas a maioria das casas novas, elas são desse tamanho. Eu acredito que se você comprar um terreno e pedir para uma construtora construir a casa, você consegue fazer uma casa menor, sabe? Mais acoplada, né? Para o seu dia a dia. Só que quando a gente comprou a casa, gente, foi tudo muito rápido. Então a gente estava procurando casas e a gente precisava comprar. A gente teve vários problemas num apartamento que a gente morava antigamente. E essa casa foi um achado na nossa vida, porque a gente estava meio que desesperado para comprar uma casa, sabe? E o Matheus já ia nascer na época. E daí a gente conseguiu essa casa. Eu acredito que há casas mais baratas, principalmente se você tiver um tempo, né, para construir e tal. Mas como a gente não tinha, a gente comprou essa casa, que hoje a gente mora nela. Aí eu vou falar também dos carros. A gente tem 2 carros que a gente paga o leasing, que é como se fosse um aluguel, sabe? É mais ou menos isso. Você paga por esse carro por 2 anos. Eles te dão lá umas milhagens para você usar. Eu não entendo muito. É como se fosse quilômetros. Tá incluso algumas coisas, manutenção do carro, troca de óleo.
isso está incluso. Então você paga esse carro por 2 anos, depois de 2 anos você tem a opção também de ou devolver o carro e fazer um novo leasing de um novo carro, ou você tem a opção de renovar esse leasing, mas se as milhagens, se você usou muito o carro, talvez não compensa, sabe? Pelo custo-benefício. E você também tem a opção de você comprar o carro, sabe? Tem essa opção também, que se o carro vai ser seu, se você precisar vender, o dinheiro que você investiu é seu. Então, a gente paga mais ou menos de cada carro, um carro é $400, outro carro é 500, 450, um carro e um outro carro 550. Fora o carro, gente, a gente tem o seguro também, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente precisa pagar seguro do carro. Eu vou andar aqui porque o dia tá muito lindo e eu vou aproveitar e fazer uma caminhada. Então, e fora o carro, a gente precisa pagar o seguro. Cada carro é cobrado um seguro. Também acontece o que interfere muito nos seguros do carro aqui é o seguinte: se você leva alguma multa, interfere no preço do seguro também. Se você bate o carro, também interfere. Ou seja, você não pode usar o seguro. É apenas um meio de não acontecer algo mais grave, porque se você não tiver seguro de um carro e você andar com o carro e bater o carro, você pode ser preso. Então tem essas coisas também, sabe? Essas particularidades que eu acredito que no Brasil não tenha. E também não sei se no Brasil é assim, se interfere ou não no preço do seguro, se aconteceu alguma batida, se você levou alguma multa. Me deixem saber se interfere ou não. Eu não sei muito como é que é no Brasil, mas aqui funciona assim. O que mais? O financiamento do carro, o seguro do carro. Aí também temos, para quem está com filhos em idade escolar nas escolas, acima de 5 anos, a escola é de graça. Mas para quem tem filhos abaixo de 5 anos, você precisa pagar a escola. Não é muito, depende também do tipo de escola. Se é uma escola boa, se é todos os dias da semana, se é o dia todo, isso interfere bastante. A gente tem um filhinho de 4 anos e meio, que a gente vai pôr ele numa escolinha aqui que se chama preschool, que eu acho que é como se fosse o prezinho, né, no Brasil. Então a gente vai colocar ele 3 vezes por semana, meio período, que é das 8h45 a meio-dia e 45. O horário aqui não ajuda muito, porque é bem no horário de almoço, né, gente? E daí a gente tem que levar e buscar, sabe? Tudo isso. Então, mais ou menos aí uns $250 por mês. Fora isso, tem o supermercado, que pesa bastante também. A gente come bem, porque assim, comida aqui não é caro. Quer dizer, não era, né? Porque agora tá ficando. Principalmente carne, tá subindo bastante o preço das carnes aqui. Mas frutas, vegetais, a gente come bastante aqui, que não é caro. Mais ou menos, eu vou falar uma média de mais ou menos uns 150, 180 por semana, dependendo do que você come, né? A maioria dos americanos aqui comem comida industrializada, comidas que você apenas coloca no micro-ondas, sabe? Então esses tipos de comidas são mais baratos? São, mas não são saudáveis. E não é algo que eu quero consumir. É tudo comida pronta, então a maioria dessas comidas são muito mais baratas. Mas a gente também às vezes tem que questionar, né? Como que um hambúrguer custa $1, gente? Sendo que o preço do pound da carne tá $9, $12. Então, para fazer um hambúrguer vai muito mais do que a carne, né? Então não é possível. A gente às vezes começa a se questionar sobre isso. O preço das comidas congeladas, prontas e tal. E o que mais? Fora mercado, mais ou menos uns 150, 180. Mais uma vez, dependendo muito do que você consome, do que você come. Tem famílias que gastam menos, tem família que gasta mais. Aqui a gente também tem um mercado que é atacado, sabe? Então você vai lá uma vez por mês, compra essas coisas que você mais usa: papel higiênico, sabão para lavar louça, sabão para lavar roupa, amaciante, que você tem que comprar de uma quantidade maior, só que compensa, porque sai mais barato, não vai estragar, e daí você não tem que ficar comprando sempre no supermercado. Então, tira aí mais ou menos uns 150 a $200 por mês desse supermercado, né, de atacado.
Fora isso, para quem faz academia, é mais ou menos uns $100 por mês, 140, dependendo muito da academia, por família, gente. Porque a maioria das academias aqui, eles cobram o membership de família, né? Então, você paga e você pode usar. Meu marido hoje faz academia e quando eu quero usar a piscina, aí eu vou lá e uso, né? É mais ou menos isso. Tem a piscina, tem aulas de zumba, tem aulas de dança, tem outras aulas também. Tá incluso, inclusive, é muito legal porque para quem tem bebês, crianças pequenos e querem ir na academia, lá também tem o daycare. Você paga, acho que se eu não me engano, $10 por mês. E você deixa o seu filho, se o bebê está em idade de amamentar, eles dão a fórmula para você até 11 meses. Depois disso, eles não fazem mais. Aí você tem que ir lá e pegar o bebê e amamentar e depois voltar para academia, fazer o que você estava fazendo. Mas é mais ou menos uns $100 a $150 por mês por família. Aí tirando isso também tem a água, que gira em torno de uns $170. Depois tem a energia. A água a gente gasta bastante no verão, né? Porque aqui a gente tem uns sprinklers que joga água no jardim, na sua grama, automaticamente. Então isso consome bastante também, dependendo de como você usa, se é todo dia, se não é. Então, aqui onde a gente mora, Michigan, é assim, gente. A maioria das pessoas sabe, né? Que assiste meus vídeos, sabe? Que o calor aqui não dura muito, mas quando faz calor é bem intenso, sabe? Mas a gente não usa o sprinkler todo dia porque não teve a necessidade, que nem inclusive hoje tá ventando pra caramba, a terra não tá seca, então o que molhou ontem não vai precisar, sabe, hoje. Então você vê lá, se a sua terra tá muito seca, você vai lá e abre o sprinkler, senão você não joga, né? E fora isso também tem o que mais? Tem o aquecedor, que a gente usa muito no inverno, que é o gás. E depende muito também, né, da onde você mora. Aqui faz muito frio, então a gente usa muito o ar quente. O ar quente interfere no gás. Então vem mais ou menos em torno de $180 a $200. E daí dessas contas são isso, né? Aí tem telefone, que por linha é mais ou menos uns $100. Só que a gente comprou aqui, a gente tem a opção de você ir comprar e como se fizesse um financiamento do seu celular, se você quer trocar o seu celular por um aparelho mais novo, sabe? Um exemplo, eu tinha um telefone lá, um Samsung, aí este ano eu quis um iPhone, então eu fiz uma troca, mas eu não paguei à vista, eu fui lá, troquei o meu, não dei o meu para eles, né? Como a gente já tinha quitado tudo, em mais ou menos 2 anos você quita o aparelho. E daí eu tenho ainda o velho, mas eu quis um iPhone. Aí você vai lá e fala, eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Então se você for um cliente já há algum tempo, você tem a opção de fazer o financiamento pela própria operadora. O nosso é o T-Mobile. É como se fosse Vivo, Claro, sabe? Funciona mais ou menos assim. E daí, você paga por mês o aparelho. Eles dividem mais ou menos em 1 ano a 2 anos, depende, né, do valor que você queira pagar. Fora o aparelho, também está incluso a linha do celular, para você fazer ligação, mandar textos, usar a internet. Que a internet aqui, a maioria é livre, sabe? Você usa ela 4, 5G, não tem limite. Então, isso é muito bom. Então, mais ou menos uns $90. Aí, gente, fora isso, se você quiser fazer algum passeio, se você quiser ir para algum restaurante, a gente quase não vai a restaurante, é muito difícil a gente ir para algum lugar assim para comer fora. É um final de semana ou outro, que não dá, gente. Cada ida num restaurante aí é $100. E com tudo isso que eu falei para você, já foi aí mais do que a metade da nossa renda. Daí tem também outras coisas que você precisa fazer, né? Sempre vem uma emergência. E eu não falei das contas de hospital, porque conta de hospital aqui também, por mais que você tenha plano de saúde, conta de hospital aqui interfere muito. Tem mais ou menos lá uns $1.000 só de conta de hospital, que a gente vai pagando por mês, mas tem lá. Então, gente, isso interfere bastante. Às vezes, quando eu tô na empolgação, eu vou fazer exame, e daí você só começa, né? Até começar a vir as contas e daí você pega e fala, não, pera lá, eu preciso dar uma parada. Porque o que acontece? Todo ano a gente tem que fazer, né? Os exames de
check-up, todas essas coisas. E para quem tem criança, precisa levar a criança quase sempre no hospital. Se tá com uma idade até 2 anos, é quase todos os meses tem que estar indo lá na consulta médica. Então é uma conta a mais que você tem que pagar. Tá caindo a noite já, gente? Geralmente anoitece 10 horas da noite, mas hoje tá ventando pra caramba e é antes das 9 já tá assim. Mas ainda assim é quase 9 horas e olha como é que tá claro. E eu anotei aqui mais ou menos de quanto a gente gasta nisso tudo que eu falei aí pra vocês. É mais ou menos $2.000 por mês, incluso, como eu falei, o seguro da casa, o imposto da casa, então tá tudo incluso. Eu acho que não foge muito do Brasil, né? Eu acho que no Brasil deve ser mais ou menos isso, uns 1.500 a 1.800, como eu falei pra vocês. Tem casas mais baratas? Tem, mas a gente fez essa escolha aí de comprar uma casa mais nova, mais confortável, porque é o que a gente faz, é o que a gente tem, gente. A gente não faz muita coisa do que ficar em casa. O tipo de vida aqui nos Estados Unidos é bem caseiro, para quem tem família, sabe? Muito mais caseiro do que no Brasil. E se torna uma rotina que você acaba gostando, sabe? É bem diferente, porque no Brasil sempre tem uma casa ou outra pra gente ir, né? Aqui não. Aqui é um dia ou outro a gente vai na casa de alguém. Essa é a nossa vida. Mas, olha só, eu falei de 2 carros, né? Eu tenho um carro, meu marido tem outro. Um carro a gente paga $400. O carro do meu marido, que é uma caminhonete, ele paga mais ou menos $500. Aí tem o seguro dos 2 carros, que dá mais ou menos $500 também. Já foi aí $1.500 de 2 carros já com seguro. Fora isso, tem as consultas médicas, mais ou menos, depende de quanto você vai no médico, depende se você tem criança ou não, depende se tem algum idoso na família, porque daí começa a tomar mais remédios, depende se você precisa fazer uso contínuo de remédio, que não é o nosso caso. Então é mais ou menos uns $1.000. Lembrando, depende muito de quantas vezes você vai no médico. Este ano, gente, eu fui várias vezes porque eu quis fazer vários exames que eu achei necessário, que o médico pediu. E outra, eles não pedem exame se não achar necessário. Sabe por que eu tô falando? Porque assim, os ginecologistas aqui, eles pedem muitos exames. Não são todos os ginecologistas que pedem um exame anual da mulher. Não são todos, é um ou outro. Então eu vou numa que ela pede e que eu acho muito importante isso. Mas tem alguns outros exames que ela não pede. Exames que no Brasil é super comum da mulher fazer e aqui ela não pede. Então varia muito, sabe? E daí eu vou numa outra médica, que é a médica da família, que é como se fosse o nosso médico clínico geral no Brasil, né? E lá, como ela é brasileira, ela pede todos esses exames aí, se você pedir, né? Se você falar, olha, eu acho importante fazer, e se ela ver a necessidade, ela pede e você vai lá num hospital, numa clínica especializada e faz esse exame. Então, como eu falei, eu fui várias vezes, fiz vários exames, e juntando as consultas médicas do meu marido, os exames dele, as minhas consultas médicas, meus exames, as consultas médicas dos nossos filhos, dá mais ou menos aí uns $1.000 de conta que a gente tem este ano para pagar. E daí o que acontece? Se você não tem essa grana para pagar tudo de uma vez, que é quase impossível, você liga no hospital ou na clínica onde você vai e vai pagando por mês. E tem muitos lugares que fazem isso, é como a gente consegue fazer. Mas temos também a gasolina, eu acho que eu não falei isso para vocês, mas a gasolina aqui aumentou, meu Deus do céu, aumentou muito. Aqui a gente usa em galão, não é por litro, né, como é no Brasil, mas eu acho que mais ou menos um galão vai dar uns 3,5 litros, posso estar errado. Mas a gente paga aqui a gasolina R$5,30 por litro. Antigamente, gente, a gente pagava R$1,80. A gente chegou aqui pagando R$1,80, subiu muito. E a gente nunca sofreu com o preço de aumento da gasolina. E é algo que tá interferindo, sabe? Se você tá planejando de fazer um passeio, você vai um final de semana, ou você vai sexta e sábado, ou você vai de
sábado e domingo. Você não vai os 3 dias da semana, ou você não vai os 2 dias da semana. E também aumenta também se você precisa usar o carro para trabalhar, que a pandemia, querendo ou não, fez com que as empresas mudassem a visão. Então, grande parte da maioria das pessoas aqui ainda trabalham de casa, que é muito bom. Eu acho que isso é muito bom, porque se você entrega o seu trabalho, você trabalha de casa. Mas, gasolina, mais ou menos, gente. A gente gasta uns $400 por mês, se não mais, talvez até mais. Depende de quantas vezes a gente sai, a gente diminuiu bastante. Se a gente costumava ir a um parque de sábado e domingo, a gente só tá indo de domingo, ou a gente só tá indo de sábado, e a gente tá fazendo assim. Tomara que baixe, né? Porque, nossa, como tá caro. Eu acho que eu já falei essa palavra várias vezes. Não gosto de falar essa palavra porque eu acho que é uma palavra negativa. Mas é isso. O custo de vida aqui nos Estados Unidos tem aumentado bastante. Aí também tem, não falei também, porque mulher sempre precisa de uma coisa ou outra. Claro que homem também precisa, né, gente? Mas a mulher, a gente sabe que a mulher é a que mais compra, seja um perfume, seja um creme. Então, algo que eu comprava antigamente, hoje eu não tô comprando mais. Aí tem a escola do nosso filho, que é o que eu falei, a gente vai pagar mais ou menos uns 250 por mês, 3 vezes por semana. Não é todos os dias, porque eu não trabalho todos os dias, eu trabalho alguns dias da semana. Tem também a luz, que eu coloquei aqui 130, que é energia, né? Depende de quanto você usa. Se você não fica em casa o dia todo, se você fica com a televisão ligada o dia todo, se você liga muitas vezes a máquina de lavar durante a semana. Em casa a gente liga uma vez por semana, tem funcionado super bem. Se você liga a máquina de lavar louça todos os dias ou sempre, e isso interfere também, né, gente? Tem o gás, que é o aquecedor, porque no inverno, como eu falei, faz muito frio aqui, e vem mais ou menos uns $200 por mês. E, gente, foi isso. Nossa, é bastante coisa. É a casa, carro, o seguro, o imposto, as consultas médicas, os supermercados, mais ou menos, a gente gasta mais ou menos $200 por semana, porque a gente come bastante frutas, vegetais, sabe? Mas, como eu falei, a gente não vai muito em restaurante, então são escolhas que a gente faz. Se você vai muito em restaurante, você diminui o que você come dentro de casa. Ao mesmo tempo, você aumenta o seu gasto, porque cada ida num restaurante fica lá mais ou menos uns $150. E você, de qualquer forma, vai precisar gastar em supermercado, né? Porque você só foi uma vez no restaurante, você não vai todos os dias. Então, você também gasta de qualquer forma no supermercado. Só vai diminuir um pouco, mas ainda assim a gente gasta. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o custo de vida aqui dos Estados Unidos. Mas se a gente ganha em dólar, a gente também tem as contas que chegam quase todas as semanas em dólar também na nossa casa. E o custo de vida aqui tem aumentado bastante. Eu não sei como é que tá no Brasil, se tá mais, se tá menos, mas o que interfere bastante aqui é as consultas médicas, que cada ida numa consulta médica, gente, só de consulta, é mais ou menos uns $250 por consulta. Isso fora o que o convênio já pagou. Então, se você vai numa consulta médica, mais ou menos uns $250 por consulta é que você tem que pagar, né? Porque primeiro o convênio paga uma parte, aí depois vem uma parte para você pagar. Dependendo da consulta médica, é esse valor, fora os exames, se você precisa fazer algum exame, se seu filho precisa tomar alguma vacina. Então, tudo aqui você paga. A gente não tem remédio nenhum de graça. Eu acredito que se a família seja muito de baixa renda, você tem que provar que a sua família se enquadra nisso. O governo ajuda com remédio, ajuda com convênio médico e ajuda também com os stamps, né? Food stamps, que o pessoal fala que é a ajuda de comida. Mas para isso você tem que se qualificar, você tem que ser muito baixa renda mesmo para você ter alguma ajuda aqui do governo, gente, porque aqui para ter você tem que trabalhar. E como a gente fala,
tudo aqui a gente tá pagando. Gente, eu vou terminar o meu vídeo de hoje nessa paisagem linda que tá fazendo aqui, olha só. Lindo! E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no canal Tips da Rose. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!